O deputado federal delegado Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, discursou durante a sessão da CPMI do dia 8 de janeiro, destinada ao depoimento do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, quando o deputado expôs o absurdo do próprio questionamento, mostrando que o depoente não tinha qualquer relação com o dia 8 de janeiro, que deveria ser o objeto de investigação da comissão. Reconhecendo o direito do depoente permanecer em silêncio, o deputado fez perguntas e respondeu com dados públicos. O deputado apontou que o depoente não tinha poder de decisão na gestão Bolsonaro, que sua última missão foi em dezembro de 2022, que ele não se encontrou mais com Bolsonaro após a missão por estar em férias, que ele não tinha contato com as autoridades do governo Lula, que eram as responsáveis pela segurança dos prédios públicos no dia 8 e que não houve qualquer decisão de Bolsonaro de ruptura institucional. O deputado apontou ainda que, ao contrário de Bolsonaro, o governo Lula tinha responsabilidade, sabia dos riscos e falhou em promover a segurança. Ele lembrou: o ministro da Defesa, Múcio, declarou a todos que das pessoas que estavam no 8 de janeiro não havia qualquer liderança, o que desvincula não apenas o coronel Cid do 8 de janeiro, como também o presidente Jair Messias Bolsonaro. Delegado Ramagem, então, explicou que a prisão do tenente-coronel Cid é arbitrária e ilegal. Ele lembrou que Cid foi acusado de violação de sigilo funcional, muito embora já esteja demonstrado que o inquérito em questão não estava sob sigilo. Ramagem disse: a Corregedoria da Polícia Federal, no caso, declarou da mesma forma que não havia sigilo algum. A Procuradoria-Geral da República, em vista dos fatos, declarou que não havia sigilo algum e, mais, declarou a atipicidade da conduta do coronel Cid, ou seja, não há fato típico, ou seja, não há crime algum do coronel Cid. Portanto, esse inquérito era para ser arquivado. A PGR entrou com diversos pedidos de arquivamento, só que o ministro Alexandre de Moraes não considerou nenhum deles, mesmo com a investigação policial já encerrada. Se nós sabemos que pode haver uma supervisão judicial, mas não com tantas ilegalidades e arbitrariedades promovidas pelo próprio judiciário. Diversos pedidos de arquivamento, diversos recursos de agravo impetrados e não apreciados, vários pedidos, acredito que dois pedidos de soltura do coronel Cid que não foram deferidos. Ainda há diversas manifestações de execução pelo ministro Alexandre de Moraes de Fishing Expedition. O que é isso? É a pesca não fundamentada para perseguição. Conforme jurisprudência do ministro Gilmar Mendes, Fishing Expedition é quando se tem a ampla deflagração de medidas que buscaram pescar provas contra os denunciados e possíveis novos investigados. Da mesma forma, o ministro Luiz Fux, quando um meio de obtenção de prova é empregado com exclusivo fim de contornar uma proibição legal ou para realizar devassa na vida privada de investigado. O deputado concluiu: portanto, coronel Cid, o senhor é realmente um preso político. Ramagem acrescentou: nós vivemos no Brasil hoje perseguição política, democracia relativa, censura seletiva, arbitrariedades judiciais e a total quebra do Estado democrático de direito. Há um desordenamento jurídico geral, inclusive no escopo desta CPMI, que vem convocar o senhor sem o menor vínculo com o 8 de janeiro. Que esta CPMI volte ao seu escopo principal e perquira aqui os vândalos, a responsabilização dos vândalos, das omissões das autoridades públicas do governo Lula. Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias,
sem direito razoável ou contraditório à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. Bolsonaro advertiu, ainda durante seu mandato, para uma manifestação da subprocuradora Lindor Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que já mencionava o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica sobre a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício ou algum motivo para acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito, que deveria investigar fatos. Bolsonaro disse: há uma figura dos advogados, joga a rede. O cara joga a rede, depois puxa a rede, vê o que tem nela e acusa a pessoa. Se eu pegar qualquer um de vocês, quebrar os sigilos de você, tua irmã, tua esposa, teu tio, teu avô, teu padrasto, vou achar alguma coisa. Ah, o cara comprou 20 mil reais um carro de um tal fulano. Vai que esse fulano é traficante, ninguém sabe disso. Opa, vamos investigar essa pessoa por relação com o tráfico. É isso que os caras fazem. Bolsonaro falou sobre uma das medidas tomadas por Moraes. Quebraram o sigilo do meu ajudante de ordens. Isso eu não vou adjetivar aqui, que é um crime que essa pessoa cometeu. O objetivo não é o ajudante de ordens, é ver as informações, as mensagens que eu troco com ele, algumas mensagens confidenciais. Neste contexto, o então chefe de Estado foi enfático ao qualificar as ilegalidades perpetradas por Moraes. Eu vou para a Rússia, para os Estados Unidos, por exemplo, e troco mensagens com ele. Me levanta isso, aquilo, o que acha disso, daquilo, me abastece com informações. Isso o Alexandre de Moraes tem em mãos. Tentar uma maneira, no joga a rede, de me incriminar em algum lugar. Ele está fazendo tudo de errado e, no meu entender, ele não vai ter sucesso no seu intento final. Tenho certeza disso. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um adicional procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitas sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assalto de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes, em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Há mais de 24 meses, todos os nossos rendimentos são retidos sem base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal,
doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Uma boa tarde, senhor presidente. Cumprimento toda a mesa, cumprimento os demais parlamentares, cumprimento o Coronel Cid, que conheço seu trabalho, conheço sua brilhante carreira, conheço seu caráter e afirmo com toda certeza que o senhor hoje é um preso político no Brasil. Como não é o único, diversas pessoas, inclusive no 8 de janeiro, que não causaram dano algum só por estarem com a bandeira do Brasil ou com uma Bíblia debaixo do braço. Assim como o policial militar Max Guilherme, o capitão do FE, do EB, Sérgio Cordeiro, dentre diversas pessoas. Foi tratado aqui de cartão corporativo, quando se sabe que o presidente Bolsonaro não fez um único saque do seu cartão pessoal. Se tratou aqui de joias e presentes, quando se tem ciência que todo o trabalho dos ajudantes de ordem teve sempre ao lado o patrimônio do Planalto, tomando conta juntos, e falam de cartão de vacinação, quando nunca o senhor poderia ter sido preso por esse motivo. Então, vamos tratar daqui da impossibilidade de vínculo do senhor com o 8 de janeiro e das arbitrariedades judiciais que estão fazendo o senhor estar preso. O senhor relatou as funções dos ajudantes de ordens, que é na natureza de secretariado executivo, responsável pela agenda, recepção e encaminhamento de pessoas. Nas reuniões com o presidente Bolsonaro, o senhor participava ou sentava à mesa, por favor, silêncio, ou sentava à mesa para deliberar sobre assuntos de governo? Excelência, com todo respeito, entendo a pergunta do senhor, mas para manter a coerência... Eu irei interrompê-lo, coronel. Eu sei que o senhor não irá responder, então vou fazer as perguntas como se fossem retóricas, as que eu tenho conhecimento, eu irei responder. O senhor tinha algum poder de decisão no governo, na gestão Bolsonaro? Tenho certeza que não, pelas suas atribuições de ajudante de ordem. Qual foi a sua última missão com o presidente Bolsonaro? Eu tenho certeza que a última missão foi a viagem aos Estados Unidos com o presidente, encerrando a sua missão e deixando de estar com o presidente. O senhor encontrou com o presidente Bolsonaro após essa última missão? Eu tenho ciência que o senhor não encontrou mais com o presidente Bolsonaro após essa missão. Que o senhor, após essa missão, tirou as festas de fim de ano e janeiro quase que inteiro para estar com a sua família em férias devidas. Ou seja, não há a menor possibilidade de que o coronel Cid estaria em planejamento, execução ou arquitetando qualquer ato vinculado ao 8 de janeiro. Isso aqui ficou muito claro. O senhor estava em contato com altas autoridades do governo Lula responsáveis pela segurança da esplanada e do patrimônio federal? Tenho certeza que não. Houve alguma decisão do presidente Bolsonaro de ruptura institucional ou quebra dos poderes políticos? Todos sabemos que não, e querem demonstrar e não conseguem por falta de fundamento lógico e fático. Portanto, está claro, coronel Cid, que o senhor não tem vinculação alguma com o 8 de janeiro. Da mesma forma, o presidente Bolsonaro, que enquanto chefe do executivo não praticou nenhum ato de governo, de ruptura institucional ou quebra dos poderes políticos. Pelo contrário, o presidente Bolsonaro, que não estava se manifestando... Por favor, no silêncio aí, por favor. O presidente Bolsonaro, que não estava se manifestando, se manifestou para debelar um possível caos em rodovias do Brasil.
Mais ainda, foi ao STF simbolicamente para demonstrar que aceitava o resultado das eleições. Mais do que isso, nos últimos dias de seu mandato, não ficou em Brasília, não foi para o Rio de Janeiro, nem São Paulo, nem outra parte. Se dirigiu ao exterior, sem qualquer vinculação com os atos do 8 de janeiro. Corroboram a isso tudo, inclusive, falas de altas autoridades desse governo Lula. Em recente entrevista do atual diretor-geral da Polícia Federal, fica claro, pela fala dele, que a administração pública conhecia dos riscos do 8 de janeiro e que houve uma falha generalizada da administração pública do Lula em janeiro. Da mesma forma, o ministro da Defesa, Múcio, declarou a todos que as pessoas que estavam no 8 de janeiro não havia qualquer liderança, o que desvincula não apenas o coronel Cid do 8 de janeiro, como também o presidente Jair Messias Bolsonaro. Agora, coronel Cid, demonstrado isso, vamos à demonstração das arbitrariedades da sua prisão. No começo de 2022 ainda, foi imputado ao senhor crime de violação de sigilo funcional. Isso do inquérito policial federal da Polícia Federal. Ora, quem determina sigilo funcional de um inquérito é um delegado de polícia ou um magistrado. Quem disponibiliza as informações desse inquérito é um delegado de Polícia Federal. Sobre o assunto, quando perquirido, o delegado informou que o inquérito não havia sigilo algum decretado tanto por ele como pela Justiça. A Corregedoria da Polícia Federal, no caso, declarou da mesma forma que não havia sigilo algum. A Procuradoria-Geral da República, em vista dos fatos, declarou que não havia sigilo algum e mais, declarou a tipicidade da conduta do coronel Cid, ou seja, não há fato típico, ou seja, não há crime algum do coronel Cid. Portanto, esse inquérito era para ser arquivado. A PGR entrou com diversos pedidos de arquivamentos, só que o ministro Alexandre de Moraes não considerou nenhum deles, mesmo com a investigação policial já encerrada. Se nós sabemos que pode haver uma supervisão judicial, mas não com tantas ilegalidades e arbitrariedades promovidas pelo próprio judiciário. Diversos pedidos de arquivamento, diversos recursos de agravos impetrados e não apreciados, vários pedidos, acredito que dois pedidos de soltura do coronel Cid que não foram deferidos. Ainda há diversas manifestações pelo ministro Alexandre de Moraes de Fishing Expedition. O que é isso? É a pesca não fundamentada para a perseguição. Conforme jurisprudência do ministro Gilmar Mendes, Fishing Expedition, quando se tem a ampla deflagração de medidas que buscaram pescar provas contra os denunciados e possíveis novos investigados. Reclamação 43479. Da mesma forma, ministro Luiz Fux, quando um meio de obtenção de prova é empregado com exclusivo fim de contornar uma proibição legal ou para realizar devassa na vida privada de um investigado. Portanto, coronel Cid, o senhor é realmente um preso político. Nós vivemos no Brasil hoje perseguição política, democracia relativa, censura seletiva, arbitrariedades judiciais em total quebra do Estado Democrático de Direito. Há um desordenamento jurídico geral, inclusive no escopo dessa CPMI, que vem convocar o senhor sem o menor vínculo com o 8 de janeiro, que esta CPMI volte a seu escopo principal e perquira aqui os vândalos, responsabilização dos vândalos, das omissões das autoridades públicas do governo Lula. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado